Quem cala, consente. Uma abordagem crítica, reflexiva e descontraída da política brasileira. Com Renato Rodrigues. Quem cala, consente. Queridos ouvintes, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio de número 12 do nosso podcast Quem Cala, Consente. Nesse novo formato, em áudio e imagem, em áudio nas plataformas de áudio, em áudio e imagem, na TV PPGIC. E nesse episódio nós vamos abordar o tema Dia da Consciência Negra. E para participar conosco, convidamos a professora doutora Jemima Silva, que é pós-doutora em Sociologia, doutora em Antropologia, professora do quadro permanente da UEA, é também coordenadora do Programa de Extensão Observatório de Cidadania e Relações de Poder, e aceitou o convite para conversar conosco, professora doutora Jemima. Seja bem-vinda. Olá, Renato. Olá a todos os ouvintes. Eu agradeço muito, Renato, mais uma vez o convite. E a partir dessa parceria, né, que o podcast Quem Cala Consente está estabelecendo com o nosso programa de extensão, Observatório da Cidadania e Relações de Poder, em mais um tema super importante, super relevante, né, que a gente está fechando aí esse mês da consciência negra, o Novembro Negro, e tem muita coisa acontecendo, e eu acho que o Observatório tem que estar atento, né, para difundir cada vez mais informação, para a gente ter esse papel, né, dentro da internet, né, de combater a desinformação. Certo, e a gente lembra aos nossos ouvintes que o nosso podcast tem como missão difundir temas relacionados à cidadania, à democracia, à participação popular, direitos individuais e coletivos e outras temáticas que abordam o bem comum. E falando, né, em temáticas que abordam o bem coletivo, eu convido agora e apresento a Cristiane Sobral, que possui mestrado em artes, especialista em docência do ensino superior, é licenciada em artes cênicas pela Universidade Católica de Brasília e bacharel em interpretação teatral pela Universidade de Brasília. É atriz, escritora, diretora de teatro, professora, é coordenadora de políticas do Ministério de Cultura, vinculada à Secretaria de Formação e Livre Leitura. Cristiane Sobral, seja bem-vindo ao Amazonas e ao podcast Quem Cala Consente. Olá, Renato, olá, ouvintes, olá, Amazonas. É um prazer estar aqui conversando nesse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é todo dia. Quem cala consente. Estaremos aqui consensualmente dizendo que é uma grande oportunidade de trazer consciência para esse país fundado a partir da nossa herança negra, a nossa herança africana, a nossa herança indígena. Salve, salve, será uma grande noite. Vamos lá. Certo. E eu começo trazendo aqui um recorte, né, de uma publicação do IBGE 2020, né, que mostra que um dos grandes e profundos legados deixado pelo nosso passado colonial é a desigualdade racial no mercado de trabalho. E além dessa diferença, né, nós temos também uma diferença nos níveis de desemprego, diferença no acesso à educação, e de acordo com o IBGE, pessoas negras encontram a maior dificuldade em conseguir o emprego formal. Quando são empregadas, recebem 31% menos do que pessoas brancas. Como explicar essa configuração em pleno 2023? Temos que contar aí a história do nosso país novamente para poder responder a essa questão, porque as bases estruturais, a própria palavra racismo estrutural, racismo institucional, elas vão explicar que todas as assimetrias sociais que falam da história da população negra nesse país, elas são desfavoráveis. Não aconteceu até hoje a inclusão
da população negra, da população preta e parda nesse país. Nós falamos da Lei 10.639/03. Essa lei ela está completando nesse ano 20 anos. Ela institui a obrigatoriedade do ensino da história da África e da história do negro nas instituições de ensino. Nós ainda não temos nesse país uma educação antirracista. Então, nós não temos o devido protagonismo, o devido ensino que traga a valorização da pessoa negra nas nossas escolas. E também não temos, por parte daqueles que ocupam os lugares de poder, uma postura de ação afirmativa. Então, muitos daqueles que contratam, muitos daqueles que fazem parte dos mais ricos, né, que têm a concentração de renda, é importante destacar que o Brasil é um dos países com a maior concentração de renda do mundo, não estão ainda conscientes, devido a esse fator que eu destaquei, sendo a educação um dos aspectos preponderantes. Então, muitos desses senhores de hoje não estão ainda conscientes da importância da ação afirmativa para a mudança, Renato, desses dados que você aí aponta. E, trazendo para o contexto do Ministério da Cultura, nós temos que destacar aí que a cultura é um dos setores que mais gera riqueza para o povo brasileiro. Então, é um dos setores fulcrais da nossa sociedade, para o qual eu quero chamar a atenção, trazendo aqui para o escopo da nossa discussão as políticas que o Ministério da Cultura tem desenvolvido, os editais, os chamamentos públicos com recurso do governo federal, no sentido de romper, né, essas estatísticas desfavoráveis, trazendo economia, trazendo recurso econômico para a nossa população. Porque a cultura, ela gera emprego. Isso é visível, né? Nós sabemos do potencial criativo da nossa população, mas não adianta só ter a criatividade. A gente precisa ter recurso econômico para poder, nós mulheres negras, que somos o sustentáculo das famílias brasileiras, nós precisamos de recurso econômico para levar o alimento para as nossas casas. Você falou numa uma série de projetos que foi lançado agora, de editais, né, que vão Sim. possibilitar o acesso a recursos, que vão possibilitar um desenvolvimento pessoal, né, dessas pessoas que são afetadas diretamente por esse preconceito. E se você souber aí de cabeça de alguns deles, eu gostaria que você pudesse citar para os nossos queridos ouvintes. Olha, esses editais, eles envolvem desde iniciativas, vamos falar no escopo de pessoa física até pessoa jurídica. Eles envolvem o campo da literatura, para aqueles que escrevem conto, crônica, poesia, romance, no caso do edital Carolina Maria de Jesus. Eles envolvem também no Prêmio Conceição Evaristo de obras futuristas, envolvem também publicações, eles envolvem a área do audiovisual, no caso do prêmio da SAVE, Secretaria de Audiovisual, o prêmio Ruth de Souza. Eles envolvem populações também quilombolas e comunidades de terreiro. Eles envolvem o campo do audiovisual, né, como eu já falei. Eles envolvem também o hip hop. Então tem organizações da sociedade civil que poderão entrar pelos pontos de cultura. Tem também prêmios para a juventude, que individualmente poderá receber um incentivo econômico para o desenvolvimento de empreendimentos, né? Empreendedores que estão também nas comunidades quilombolas. Então, são várias as iniciativas. Nós temos o prêmio Olhos d'Água, que é um edital de formação, escolas livres, que vai ao longo de um ano premiar iniciativas que podem ser desenvolvidas também por organizações da sociedade civil. E é muito importante dizer que esses editais, alguns, terão outros lançamentos para o ano de 2024. Então, que as pessoas estejam atentas aí à página do Ministério da Cultura para aproveitar as oportunidades que virão.
escrevam seus projetos, alguns editais também no campo da música e para a participação de eventos culturais, que são aí, no caso, editais da Fundação Cultural Palmares para circulação. Editais para você que deseja participar, por exemplo, de um evento cultural, de um festival artístico, e você não tem recurso para custear a sua passagem, a sua hospedagem. Existem editais dessa natureza para os quais você também poderá se candidatar. Professora Jemima, por gentileza. Eu queria lembrar aqui um fato, professora Cristiane, né? Você é professora também, né? Que em 2021, a Fundação Palmares, ela teve uma série de ações, né, que foram na contramão, né, do que seria, né, o sentido de existência daquela fundação. Né? Em 2021 nós fizemos um evento totalmente online, e me tocou muito um fato de terem retirado alguns nomes, né, acho que do panteão dos heróis, né, da população negra, e acabamos pegando essa informação como uma motivação para uma ação, né, contrária. Pegamos todos aqueles nomes que foram retirados e colocamos eles em destaque, né, na arte, né, de divulgação do nosso evento, que teve como um mote, né, 50 anos de protagonismo na construção de uma consciência negra, né, que comemorava naquele ano 50 anos da primeira vez que utilizaram o 20 de novembro, né, como um dia para refletir, né, sobre a condição, né, da consciência negra em oposição ao 13 de maio. Né. Então, acho que hoje a Fundação Palmares, eu queria saber de você, como ela está vinculada ao Ministério da Cultura, porque você falou em alguns editais e disse que alguns estavam vinculados à Fundação Palmares. Como é que funciona nessa questão da concorrência, né, para esses editais que envolvem Fundação Palmares e Ministério da Cultura? A Fundação Palmares, ela é um dos organismos do Ministério da Cultura. Então, esses editais que eu estou citando, eles fazem parte do sistema MINC. Trabalham em conjunto conosco. Então, nós temos editais da SAVE, da Fundação Palmares, da SCDC. Então, todos esses editais fazem parte desse grande programa que está sendo empreendido pelo Ministério da Cultura. A ideia é que dentro da expertise de cada instituição, né, a SCDC trabalha mais com a diversidade cultural, a Fundação Palmares está com essa vocação específica para a população negra, o reconhecimento das comunidades remanescentes de Quilombo, especificamente, né, o Ministério da Cultura já tem essa amplitude maior. Então, a ideia é que o sistema MINC possa trabalhar com essas especificidades e que a gente ganhe com isso maneiras de alcançar a população negra do ponto de vista geográfico, ter esse recorte aí, que a gente sabe que precisa chegar na ponta, das regiões norte e nordeste, que dentro das estatísticas que a gente tem, são as regiões menos alcançadas pelas políticas públicas. Então é preciso correr para, dentro da perspectiva da elaboração dos editais, ter alguns critérios que possam fazer com que essas regiões sejam contempladas de uma maneira mais específica. Então, tudo isso tem sido estudado. A Fundação Palmares está hoje sobre uma outra gestão, né? Tem o seu presidente agora, João Jorge, então, tentando e fazendo o possível para passar por essa vertigem que foi a gestão anterior, e nós temos esse lugar de ser um povo de resistência. Já fomos solapados, né? Já fomos destruídos, desmantelados muitas vezes, mas nós resistimos e anunciamos outros tempos. Seguimos anunciando, né, outros tempos, e dessa maneira a nossa luta não é fácil, mas ela continua, ela vai continuar, ela vai seguir. Contamos com vocês para a divulgação dessas informações, para que elas possam chegar ao máximo possível de pessoas, porque a grande questão é, muitas vezes os recursos estão aí, mas eles não chegam na ponta. Nem todo mundo tem acesso à internet, né? Nem todo mundo consegue acessar o tal do formulário.
e muitas vezes aqueles que têm mais privilégios acabam também sendo os mais beneficiados por essas políticas. Então você que jovem, tem acesso à internet, usa um computador, está dentro de uma organização, passe a palavra, está num terreiro, num grupo de hip hop. É muito importante que o podcast ele chegue para as pessoas mais jovens, né? Vocês que estão nos terreiros, façam o possível para levar para as IAs, para as mães de santo, para que de fato essas políticas possam chegar para a nossa população. Eu acho super importante a gente frisar o quanto é renovador, né, esses tempos, quando a gente tem novamente um Ministério da Cultura. Nós passamos aí quanto tempo, né, sem a existência de um Ministério da Cultura, e lembrar também que para atravessar um período super delicado, difícil, né, da humanidade, né, uma pandemia, quem nos sustentou, né, a nossa, digamos assim, a nossa sanidade, né, mental foi, né, a cultura. Todas as produções culturais, né, seja no filme, seja no formato de música, né, as peças de teatro que as pessoas estavam gravando em casa e colocando na internet, tudo isso foi super importante e, ao mesmo tempo, foi o setor que mais foi penalizado, né, na sua volta, né, após a pandemia, porque foi o primeiro a parar e o último a voltar, praticamente. Então, acho que essa retomada do Ministério da Cultura com essa quantidade de ações, né, e difusão delas é animador, e eu concordo, né, com a Cristiane, que a região norte, né, ela tem que realmente, né, estar mais contemplada, né, nesses editais, nessas ações, né, para que a gente possa realmente ter aí efetivamente o benefício que é, né, ter o Ministério da Cultura e essas ações. Eu lembro, só para fechar, foi na semana, né, da Consciência Negra, o governo federal ele anunciou algumas ações, né, de promoção da igualdade, né, racial, e eu acredito que essas várias ações elas partem de parcerias entre os ministérios, né? Você teria alguma mais específica que, dentro daquelas ações que foram anunciadas, parte do Ministério da Cultura, tem a ver com o Ministério da Cultura em parceria com, no caso, com o Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Educação? As nossas ações, elas envolvem esses editais, né? Envolvem agora os projetos que a gente pretende realizar no campo das residências artísticas e também as parcerias com esse eixo Brasil-África, né? Pensando que também a gente pode começar a estreitar esses laços aí com o continente africano, principalmente com os países africanos de língua portuguesa. Então, por que não pensar, né, dentro desses projetos literários, né, quando a gente fala aqui do campo do livro da leitura, que parcerias que a gente pode começar a desenhar, considerando esse domínio aí, estendendo esse sul-sul para os países africanos de língua portuguesa. Então, dar continuidade a esse pacote de editais que ainda precisa avançar mais para 2024. Alguns estão começando, está saindo agora o resultado preliminar do Carolina Maria de Jesus, o Escolas Livres também está no início de execução. Então tem muita coisa que está sendo anunciada, mas ainda vai percorrer um longo caminho de execução, né, que envolve uma força-tarefa muito grande do Ministério da Cultura no sentido de acompanhar ao longo de 2024 a realização desses editais e garantir que esses recursos cheguem para as pessoas e que esses projetos realmente aconteçam ao longo do próximo ano, né? Assim vamos torcer. Cristiane, o nosso podcast ele tem essa missão, né, pedagógica, essa missão didática de levar informação de forma muito clara, numa linguagem que seja acessível a todas as pessoas. E você fala com muita propriedade a respeito dessa causa. Eu quero te agradecer pela sua participação, abrilhantando o nosso podcast e abrir o espaço agora para as suas considerações finais. Renato, Jimima, é um grande prazer, vocês ouvintes. Eu espero
poder, né, contribuir de alguma forma, abrir esse canal institucional, que eu sei que vocês devem estar aí com muitas dúvidas. Consultem a página, o site do Ministério da Cultura, o Instagram, também tem Instagram, que diariamente está lá com informações, com tudo isso que a gente conversou aqui. Espero estar além do 20 de novembro, além do 13 de maio, que essa pauta pode ser uma pauta diária. Nós somos a maioria da população desse país, então estejamos à altura da contribuição que a população negra tem, assim como a população dos povos originários também merece ter no escopo de tudo aquilo que tem feito por essa nação. Gratidão. Professora Jemima. Eu também só tenho a agradecer, né, Renato, pelo convite, pela oportunidade de ouvir também a Cristiane com tantas informações importantes e essa necessária partilha, né? Eu acredito que a gente tem realmente dentro desse podcast essa missão, né, de partilhar, e cada vez mais a gente tem trazido pessoas dispostas a fazer isso. Então, a missão está sendo cumprida. Muito obrigada, e até a próxima. Queridos ouvintes, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, e ainda tem o episódio 12, parte 2, daqui a pouco. Você pode acompanhar nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Quem cala, consente. Uma abordagem crítica, reflexiva e descontraída da política brasileira. Com Renato Rodrigues.